Ele era um rei muito forte e poderoso, mas morreu de uma forma desconhecida. Mas felizmente ele conseguiu reencarnar em um mundo de magia e ficou muito forte. Passando aqui só para pedirem para vocês se inscreverem no meu canal. Isso não custa nada e só vai estar me motivando a continuar esse tipo de vídeo. No final do vídeo eu vou dar um recado muito importante, então eu espero que vocês fiquem até o final. Ele se pergunta como ele morreu. Ele estava sozinho no quarto olhando pela janela. Depois disso ele sentiu o corpo dele muito pesado enquanto ele deitava. Será que ele foi envenenado ou assassinado? Muitas pessoas queriam matar ele, mas ele morreu de uma forma desconhecida. No fim, ele morreu como um rei poderoso. Bem, mas não importa o quanto ele queria entender sua morte, ele não pôde fazer nada. Ele se pergunta se ele vai para o céu, mas ele percebe que há várias pessoas conversando. Ele se pergunta se é isso que você vê quando você morre. Ele fica bastante confuso com a situação, mas ele percebe que consegue entender o idioma dessas pessoas. Um brilhante e gentil sorriso que permeia a mão materna. Não posso deixar de pensar no quão linda e encantadora ela é. Com um maxilar forte e um olhar feroz e afiado, tenho certeza que esse homem é sério e severo. O pai do garoto pergunta se ele pode falar papá, mas a mãe interrompe e fala que ele acabou de nascer. Parece que a análise do protagonista estava completamente errada. Ele percebe que os arredores parecem bem normais, e ele fica se perguntando aonde ele está. E quando é mostrado para a gente, parece que ele realmente é um bebê, muito fofinho. As semanas foram passando lentamente. Apesar da minha mãe ali ser gentil e de bom coração, ela é que mantém as rédeas da família. Meu pai, Reynolds, é um homem confiável e carismático, e ignorar a sua ocasional infantilidade. Enquanto eu estava feliz por ter nascido em uma vida amorosa, minha vida era repleta de dificuldades que eu não desejava nem para os meus inimigos. Pouco controle sobre os meus membros e a inabilidade em controlar a necessidade dessa prisão de carne. E ele faz as suas necessidades, né? Talvez anos de fortalecimento mental como um rei, um representante dos meus pais. A pequena fagulha de esperança que isso tudo seja um sonho fosse as duas únicas coisas que me mantinham com a sanidade mental. Parece que ele foi transportado para o passado, um período arcaico. Se pergunta se as pessoas carregavam as armas tão formalmente assim no passado. Ele olha ao seu redor e percebe que as pessoas estão vendendo elixir de resistências. A mãe dele se pergunta se ele está cansado e presume que eles vão voltar para casa. Conhecimento e força. Eu tive acesso aos meus arredores nas últimas semanas. Eu estou confiante de que eu sei o que me espera. Logo após isso, o pai do bebê pega ele com as mãos e começa a jogar ele pro alto. A mãe fica bastante assustada. O protagonista fica bastante enjoado e percebe como o corpo dele está fraco. E nunca pensou que seria reduzido a tal estado por um simples arremesso. O pai do garoto fala que o pai dele fazia isso quando ele era criança. Ele acha que o protagonista está se divertindo. Ele começa a chacoalhar o protagonista fica bastante enjoado. Sem querer, o protagonista bate o joelho na parede. O pai fica bastante assustado, parece que a mãe está muito brava. Agora ferrou pra ele, mano. O bebê começa a chorar, quer dizer, o nosso protagonista. A mãe fala para o bebê que vai ficar tudo bem. O pai do protagonista tá lá no canto, velho, cheio de galo na cabeça. Ela fala que vai arrumar esse ferimento e de repente ela começa a usar magia no nosso protagonista. Ela começa a curar o protagonista, parece que o protagonista está melhor agora. O protagonista fala que pensa que estava entendendo esse mundo, mas parece que ele não entende nada. Na minha última vida eu era um rei. Liderava exércitos, venci duelos contra representantes de países do mundo todo. Ainda assim, mesmo com todas as minhas conquistas, eu nunca estive tão orgulhoso quanto eu estou agora. Parece que ele consegue engatear, velho, olha que fofo. Mãe fala para o pai para bloquear o caminho, para que o bebê não bata a cabeça na quina. Mas deixou um espelho moscando, o protagonista bate a cabeça no espelho. Muito fofinho, mano. Até os pais deles falam: olha, o Art está se olhando no espelho. Que o Art é o nome do protagonista, né? Já fazem meses, mas ainda estou me acostumando com meu nome. Como o antigo rei, o nome Art é muito fofo para mim. Apesar que olhando para mim no espelho, eu tenho que admitir que eu sou um bebê absolutamente adorável. Ele começa a ficar com um olhar maléfico. Se preparem, garotas. Preparem para ter os corações partidos. Cortamos para a cena em que a mãe do protagonista está beijando ele. Parece que ele está botando o bebê para dormir. Mas logo quando ela sai, se inicia a missão. O protagonista joga a coberta no chão e pula em cima para amaciar sua queda. Agora que Alice pensa que eu caí no sono, eu tenho aproximadamente 1 hora até que ela volte para ver como eu estou.
O protagonista começa a sair do quarto, logo ele avista a mãe dele, mas ele passa despercebido, logo assim ele vai para outro cômodo da casa. Parece que ele queria um lugar cheio de livros, sucesso na missão dele. Desde que ele descobriu esse lugar, toda noite ele vem aqui para aprender um pouco sobre esse mundo. De Catem, o continente é composto por 3 grandes reinos. Elanoí, o reino élfico nas profundezas das florestas. Tarf, o reino subterrâneo e lar dos anões. E Sapien, o reino humano é facilmente a região com a maior população. Tanto esse mundo quanto o meu anterior compartilham um sistema de monarquia, mas o direito de governar aqui não é conquistado. Eu descobri anteriormente que esse mundo é muito menos desenvolvido que se comparado ao meu. Ele pega um livro e começa a estudar sobre esse mundo, sobre a magia. Em meu mundo, nós possuímos uma força vital chamada Ki, usadas pelos praticantes para fortalecimento do nosso corpos e armas, através de treinamentos rigorosos. Esse mundo tem uma força similar, chamada mana. Porém, diferente do Ki, que existe somente dentro de uma pessoa, a mana está espalhada por todos os lados. O poder de controlar a mana é, em sua maioria, genético. Geralmente, apenas 1 a cada 100 crianças possui essa habilidade. O protagonista reclama da sua assadura de fralda. Enfim, a mana pode ser utilizada de várias formas. As 2 formas mais comuns são fortalecimento e conjuração. Fortalecimento incorpora a mana em seus corpos, permitindo que eles aprimorem sua força e agilidade e capacidade defensivas. Contudo, a sua fraqueza é ao alcance limitado. Feiticeiros emitem mana para fora de si, permitindo que manipule seus arredores de acordo com suas vontades. Porém, eles devem usar a mana dos seus arredores para completar os seus feitiços. Minha mãe é o que eles chamam de desviantes, mais especificamente uma emissora. São um tipo raro de mago, capazes de conjurar um tipo único de mana, com a propriedade de cura. De acordo com esse livro, o despertar de um mago ocorre entre o início da puberdade e o fim da adolescência, quando seus núcleos de mana se manifestam. O núcleo de mana é extremamente similar ao centro de Ki na minha vida anterior. Para formar o seu centro de Ki, as crianças são ensinadas a meditar, para sentir as partículas de mana espalhadas pelos corpos e a reunir em um único lugar. O protagonista começa a tentar manifestar magia. Parece que está funcionando, mas de repente a mãe dele entra no quarto e pega ele. Ela fala que ele deixou ela preocupada. Ela se pergunta se ele está com dificuldade para fazer cocô. Ele fala em sua mente: eu estou prestes a iniciar a minha jornada para ser o maior mago do mundo. Não me faça parecer um bebê com prisão de ventre. A mãe dele fala que ele não está tendo nenhuma dificuldade e que está na hora de ele trocar a fralda. Acontece que durante a minha concentração eu realmente acabei sujando a minha fralda. Mas o motivo para a falta de desenvolvimento tecnológico eu descobri. Parece que nesse mundo há a existência de magia. Já fazem 2 anos. Ainda assim, a cada dia que passa, parece que eu estou aprendendo mais sobre o meu bebê. Eu cheguei à conclusão que o Arthur deve ser o bebê mais fofo que existe. Com seu cabelo castanho avermelhado, com seus olhos azul celeste que olha para mim de uma forma inteligente. Eu sei que se eu não me tornar uma mãe confiante e rigorosa, ele vai entrar em apuros facilmente. Não é como se eu pudesse confiar em Rei, o pai da criança. O pai do protagonista tenta ensinar ele a lutar, mas a mãe olha para ele com um olhar aterrorizante. Parece que isso aconteceu antes mesmo do bebê tentar engatear. Ela notou que o Arthur ama ir para a rua dos comerciantes. Então, ao invés de comprar mantimentos 1 ou 2 vezes por semana, vamos para o centro da cidade a cada 2 dias. Não estou mimando ele, é para ter comida fresca em casas e por motivos educacionais. Com o Rei sendo seu pai, não tenho dúvidas que ele será interessado em se tornar um aventureiro. Não me deixe de me preocupar, só espero que ele seja melhor do que os jovens tolos que têm a fama de aventureiro. Parece que a mãe dele já percebeu que ele vai todo dia à sala de estudos. Ele está pensando em mudar a cama dele para lá. Aproximadamente 2 anos se passaram desde que eu fiz a minha primeira e difícil jornada para a sala de estudos. Eu aprendi muito desde então, mas está sendo fascinante. Olha para o pai dele e percebe que ele está se concentrando muito. Parece que ele está há um bom tempo ali. Ele se pergunta que tipo de fenômeno de magia ele irá provocar. Ele pensa que o pai dele vai usar magia para levantar várias pedras, mas ele percebe que o pai dele não é tão forte assim e que ele não conseguiu fazer muita coisa. O pai dele olha para ele perguntando: seu pai é incrível, não é? Com um rosto brilhante e feliz. O protagonista fica bastante decepcionado. 3 minutos de extrema concentração para fazer algo que poderia ser feito com muito menos esforço físico. A mãe dele aparece e pergunta se ele está olhando o pai dele, e fala que o pai dele está destruindo o jardim novamente. Parece que o pai dele está limpando o quintal. O protagonista fala: descobri muito cedo que o meu pai é um fortalecedor. Me pergunto o que serei quando meu núcleo de mana se despertar.
Parece que o pai do protagonista está treinando. Ele parece ser muito forte fisicamente. O protagonista e a mãe dele estão olhando para o lado de fora, mas o protagonista tenta descer do banco, mas ele percebe que é uma altura muito alta e ele está com medo. Ele vai tentar descer devagar com os olhos fechados, mas logo a mãe dele pega ele, falando que está na hora da soneca. Ele fala que quer livros, mas a mãe dele fala que já está na hora da soneca. Fala que talvez depois ele possa ler livros. Mas ele olha para a mãe dele com um olhar muito fofo, tentando convencer ela. Ela não consegue resistir aos encantos do protagonista. Fala que ele pode brincar um pouco na sala de estudos. A mãe fala que o menino da idade dele deveria estar brincando. Ela fez aquela sala à prova de bebê. O protagonista pensa em sua mente, não é vergonhoso, um grande guerreiro deve utilizar todo o armamento de armas que tiver. A mãe do protagonista escuta um barulho lá fora e se pergunta se o pai do protagonista não derrubou alguma árvore lá fora. Ela vai checar. O protagonista fala: minha maior conquista, além de ter acumulado conhecimento neste mundo, é o meu progresso em formar meu núcleo de mana. Passei os últimos 2 anos movendo dezenas de milhares de pequenos fragmentos de mana dentro do meu corpo e juntando-os próximos ao plexo solar. Eu entendo por que leva até a adolescência para se formar naturalmente, vendo quão lentamente esse fragmento se movia até o centro do meu corpo. É um trabalho cansativo, quanto para o meu corpo quanto para a minha mente. Mas esses 2 anos não se foram em vão. O protagonista está quase lá. Parece que a mãe e o pai deles estão lá fora. O pai dele acabou de arrancar uma árvore. O protagonista fala que falta só mais um fragmento. De repente acontece uma explosão muito grande. Antes que alguma coisa aconteça, o pai do protagonista agarra a mãe do protagonista para que nenhum fragmento pegue nela. Ele protege a mãe do protagonista, mas fica bastante ferida. Ele se pergunta se ela está bem. Ela fica bastante preocupada com Arthur, nosso protagonista. Ela fala que o Art está lá. O pai do protagonista fica bastante assustado e rapidamente corre em direção à casa. Ele começa a quebrar, tentando entrar na casa para tentar achar o protagonista. Ele olha para cima e começa a dar uma risada de sem graça. Pergunta para o pai o que está acontecendo. O rei fala: você só pode estar de brincadeira, ele ainda nem completou 3 anos de idade. Eles ficam bastante surpreendidos, parece que o nosso protagonista está flutuando, emitindo uma quantidade muito forte de poder. Após acabar sua meditação, o protagonista fala que está muito ótimo. Então essa é a sensação de ter um núcleo de mana. Até mesmo as árvores parecem mais verdes. Ele fica bastante feliz, mas parece que ele não viu o que aconteceu ao seu redor. Ele fica bastante surpreso e pergunta o que aconteceu. Ele se pergunta se eles foram atacados. Logo, cortamos para outra cena. Tirando o fato de termos que reconstruir a casa, muita coisa aconteceu no último ano. Minha mãe estava me ensinando a ler e escrever. Também estou aprendendo o básico de manipulação de mana e fortalecimento. De início, já que meu corpo é muito pequeno para duelar, fazíamos apenas exercícios básicos. Não faz muito tempo que meu pai decidiu que ficaria tudo bem para que eu praticasse com a espada de madeira. Ele me deu de aniversário de 3 anos. O protagonista está estudando. O pai dele chega na porta e fala que já está na hora deles treinarem. Ele está com a espada, então eles devem treinar. Eles vão lá pra fora e o pai do protagonista fala: agora lembre do que eu te ensinei. Sincronize o fluxo de mana com sua respiração. Assim como seu coração e pulmões, seu núcleo é um órgão. O protagonista se pergunta se a maioria das crianças de 4 anos consegue entender ilustrações tão abstratas assim. O protagonista e o pai dele começam a duelar, mas o pai do protagonista consegue deter ele com apenas um galho fino. O protagonista não consegue nem acertar o pai dele. O protagonista fala que o pai dele não vai deixar ele descansar até que ele faça isso. Ele fala que tem pouco tempo até a janta, então ele tem que estudar. Ele começa a concentrar sua magia na espada e rapidamente quebra o galho da mão do pai dele. E ele pergunta se ele pode ir para a sala de estudos agora que ele conseguiu quebrar o galho. O pai dele responde que sim. Rapidamente ele vai lá. Neste mundo, o poder é medido pela cor do núcleo de mana. O núcleo de mana começa completamente preto, devido ao sangue e outras impurezas misturadas com as partículas de mana, formando o núcleo de mana. O núcleo de mana se torna mais puro conforme as impurezas são filtradas com o passar do tempo. A ordem das cores são preto, vermelho, laranja, amarelo, prata e branco. Cada estágio é dividido em 3 tons: escuro, sólido e claro. Quanto mais claro o núcleo de mana, mais puro ele é e mais poder ele terá. O protagonista é interrompido, parece que a janta está pronta. O protagonista reclama, parece que um bebê não pode ter um tempo a sós aqui. Como é que ele vai aprender algo? O pai do protagonista fala que já está na hora do Arthur ter um mentor. E a mãe fala: ele tem apenas 4 anos, Reynold. Além disso, você disse que seria capaz de ensiná-lo. Ele fala que nunca imaginaria que o nosso filho seria tão prodígio em manipulação de mana com 4 anos. Eu estou apenas restringindo o potencial que ele tem.
A mãe do protagonista fala: eu nunca vou permitir que meu filho deixe sua casa para ir a uma cidade que está a centenas de quilômetros de distância. O pai do prota fala: Shiros não é qualquer cidade, eu vou me certificar que meu amigo tome conta dele. O protagonista suspira. Eles ficam bastante confusos e não chegam em uma conclusão. Logo, eles começam a olhar para o protagonista. O pai fala: Art, você precisa opinar também. Você quer ir a uma cidade grande e aprender com um professor de verdade? O protagonista pensa: espera, ele está me deixando decidir. Isso não é pedir demais a alguém que só tem 4 anos. Mas logo o protagonista toma sua decisão. Tem como a mamãe e o papai virem junto para conhecer o professor novo? A mãe e o pai do protagonista olham para um ou outro com um olhar de surpreso. O protagonista se pergunta se ele disse algo de errado ou a frase dele foi muito complexa. Eles começam a dar risada e o pai do prota fala: eu acho que nós realmente não pensamos em ir todos juntos. Eu acho que eu vou me sentir melhor com tudo isso se eu estiver lá, quando ele for testá-lo e encontrar seus professores. O pai do prota, com um olhar feliz, bate na mesa e fala: então me parece que todos nós estamos indo para a cidade de Shiros. E assim eu já fiquei espantado de ouvir meus pais já se preparando para a jornada de 3 semanas. O protagonista está tentando estudar, mas a mãe dele interrompe, falando que eles devem dormir. Parece que eles vão partir amanhã cedo. O protagonista pergunta: amanhã de manhã cedo? Eu sei que eu também detesto fazer as coisas a pressas. Alguns velhos amigos irão passar aqui e levar a gente também. Nesse exato momento, seu pai está com eles. É melhor não te pegar acordado, lendo de novo. Você pode levar alguns livros amanhã para ler durante a viagem. A mãe do prota fala para ele dormir, logo eles dão boa noite. O protagonista fica bastante feliz. Ele finalmente vai sair dessa vila para ver o mundo afora. Logo se passa outro dia. O protagonista e os pais irão encontrar os amigos deles. Eles encontram e o pai do protagonista começa a agradecer uma garota por levar eles na viagem. O pai do protagonista apresenta ele para os amigos. O protagonista age com muita formalidade. Ele se apresenta e também agradece. A Andam, que é o nome dessa garota, pergunta se realmente o protagonista é filho do rei. Outra mulher, chamada Angela, pega o protagonista e abraça ele entre os peitos dela. Parece que o protagonista não consegue respirar. Outro cara chamado Hawk pega o protagonista e fala que a Angela está machucando ele. O protagonista fica bastante agradecido e imagina esse cara como um cachorro. O protagonista olha pro lado e percebe que tem mais alguns amigos do pai dele, e o nome dela é Jasmine, mas ela também não dá muita bola ao protagonista. Outra garota aparece e fala para o protagonista não se preocupar, logo ela se acostuma com você. E ela se apresenta ao protagonista, o nome dela é Ellen. Logo, o pai do protagonista fala: certo, agora que todos nós já se apresentamos, vamos se preparar para partir. Eles começam a se preparar para partir. Parece que todos eles já estão prontos. Eles partem em viagem. E olha o meio de locomoção deles, mano. E o protagonista está muito empolgado com a viagem. Que a jornada comece. Logo, o dia escurece. Uma matilha de lobo tenta atacar eles, mas eles matam os lobos. E fazem churrasquinho, velho, literalmente. O protagonista está bastante decepcionado e entediado. A Ellen pergunta para ele como está indo a viagem, pergunta se ele está cansado. O protagonista concorda com a cabeça, parece que ele está cansado, né? A Ellen fala: tudo bem estar cansada, é só a primeira vez viajando dessa forma. E ela começa a falar: então, seu pai veio se gabando quase o caminho todo até aqui, você realmente é um mago gênio? Você realmente despertou um ano atrás? Mas o Adam, amigo do pai do protagonista, fala: ei, rei, antes de dormir eu tenho que me alongar, fazer um pouco de exercício. Você me disse que você vem treinando seu filho, você se importa de eu brincar com ele um pouco? O protagonista fica um pouco pensativo, mas o pai do protagonista fala: tudo bem, mas tenha cuidado, nós acabamos de sair de fortalecimento básico de mana para treinamento de combate. Ele pega o protagonista na brusa mesmo. O protagonista fala: criança normal da minha idade mal seria capaz de subir um lance de espada, mas aqui que ninguém acha que eu lutar seja fora do comum. O protagonista e o Adam vão lutar. Ele pergunta para o protagonista se ele já está pronto. O protagonista começa a se aquecer. Ele pergunta ao protagonista: você sabe como fortalecer sua arma, não é, garoto gênio? E começa a se preparar também. O protagonista enxerga ele como um tigre, já que ele está muito acima do protagonista. Parece que ele é bem superior. Parece que o protagonista usa telepatia de pai e filho. O Ruivo está criando sangue, me tira dessa bagunça. O pai só responde: vai lá, pegue-o. O protagonista pensa que o pai dele é inútil, mas logo o protagonista fica bastante confiante. E aqui vemos quando o protagonista era um rei. O protagonista está se preparando. Ele concentra sua mana em um ponto só. Parece que ele está usando fortalecimento. O protagonista vai em direção ao Adam. O Adam dá um sorriso de bastante confiante também. Parece que ele vai tentar defender o golpe do protagonista. O protagonista vai com tudo em uma direção só.
Parece que o protagonista cria uma finta, fingindo que vai dar um golpe nele, mas rapidamente o protagonista desvia para trás. O Adam fica bastante surpreso, mas o protagonista não consegue fazer isso perfeitamente, já que o corpo dele é bastante infantil. Ele não tem bastante costume com esse corpo. O Adam dá um sorrisinho de confiante de novo. Parece que ele está gostando da luta. O protagonista está tentando cortar ele, mas ele está desviando de tudo. Ele tenta acertar um golpe no protagonista, mas rapidamente o protagonista desvia. O protagonista aproveita a guarda baixa e dá uma cabeçada na barriga do Adam. Antes dele cair no chão, ele consegue se apoiar. O protagonista vai tentar finalizar o golpe. Rapidamente, o Adam vira o corpo tentando chutar o protagonista, mas o protagonista consegue desviar também. O protagonista fica bastante surpreso. O Adam levanta a pé da vida, mano. O cara quer o sangue do protagonista. O Adam começa a usar magia e o protagonista já sabe que ele já tá ferrado. Ele começa a falar: neste momento a terceira lei de Newton vem em mente. Para toda ação existe uma reação igual e oposta. O Adam lança um golpe no protagonista, fazendo ele voar longe. A mãe do protagonista fica bastante preocupada. O protagonista fala que essa força oposta machuca. Parece que o protagonista está todo ralado. O protetor do protagonista dá um tapa na cabeça do Adam. O Adam parece que fica revoltado e fala para o pai do protagonista: não ensinou ele a lutar a minha bunda. Qual tipo de treinamento infernal você o fez passar para criar esse pequeno monstro? O pai do protagonista fala que não ensinou isso a ele. A mãe do protagonista pergunta para ele: é isso que você aprendeu estudando? O protagonista fala: sim, eu aprendi isso assistindo meu pai lendo alguns livros. Livros, hein? Tanto faz, você ainda vai me ensinar algumas dessas suas técnicas de movimento de agora a pouco. E eles concordam entre si, mano. O protagonista tenta ensinar a eles alguns movimentos, mas ele falha miseravelmente. Muitos dias se passaram, desde que a gente começou nossa jornada para a cidade de Shiros. Durante esse tempo, meu aniversário também passou. Eu recebi bastante presentes. O treinamento de Adam, Ellie e meu pai continuou com um progresso até que decente, mas para minha surpresa, Jasmine já conseguiu aprender algumas técnicas com sucesso. Ainda estou surpreso pelo fato que Jasmine foi capaz de entender tão rápido as minhas ilustrações, especialmente enquanto aprendendo passos falsos. Alice, mãe do protagonista, fala que eles vão partir logo logo. O protagonista fala que já está indo, logo ele segue em viagem. O Adam e o protagonista estão conversando. O Adam está falando: o seu pai metia a gente em muitos problemas, mas a Ellie interrompe o Adam e fala que ele arruma muitos problemas também. O protagonista percebe que a mãe dele não está bem, mas ela fala que só está um pouco cansada e que vai ficar tudo bem. O protagonista fica um pouco preocupado, mas logo pega um livro para ler. O protagonista percebe que está sendo vigiado. Parece que a Jasmine quer que o protagonista ensine alguns movimentos para ela. Parece que a carroça está balançando muito. A mãe do protagonista se pergunta o que está acontecendo. A Ellen lá fora fala que tem bandidos e para eles se prepararem para o combate. Rapidamente, a Angela invoca uma magia para tentar proteger a carroça das flechas dos bandidos. Logo, todos começam a se preparar para o ataque dos bandidos. Parece que a Ellen já foi alvejada pelas flechas, mas uma flecha conseguiu acertar ela. Os bandidos disparam mais flechas, mas rapidamente ela consegue desviar. O protagonista está bastante frustrado, parece que eles foram completamente cercados. O chefe do bando dos bandidos aparece e fala: conseguimos uma boa caçada, rapazes. Deixe apenas as mulheres e as crianças vivas, tente não deixar cicatrizes. Afinal, mercadorias danificadas valem menos. O protagonista fala: parece que eu tenho vivido por muito tempo em uma bolha. Eu quase me esqueci que todo mundo tem uma parcela de sujeira como esse cara. O protagonista, com um olhar extremamente frio, se pergunta: danificar mercadorias? O protagonista fica bastante revoltado com a situação. Logo, ele pega sua faca e se prepara para o combate. A mãe dele vê a cena e abraça ele com toda a força. Ela fala para ele não se preocupar, porque ela está ali. Uma cena bastante comovente. O protagonista vai de um olhar frio para um olhar calmo. Lá fora, os amigos do pai do protagonista estão lutando contra os bandidos. Eles começam a criar uma barreira de terra como proteção para a carruagem. Mesmo com a barreira grande, algumas flechas conseguem atravessar ela. Uma flecha atravessa e vai em direção ao protagonista. Por sorte, a Angela consegue defender o ataque. A Ellie lança alguns ataques para os bandidos, alguns morrem, mas o chefe do bando consegue defender facilmente. O pai do protagonista está indo em direção aos bandidos, ele acaba com um único golpe. Ele está com um olhar muito intimidador, logo ele começa a acertar um por um e começa a derrotar os bandidos facilmente. Vai se distrair, matando alguns bandidos. Um bandido vê a guarda baixa dele e vai tentar matar ele pelas costas.
Felizmente, a Ellie consegue defender o pai do protagonista, atirando uma flecha no bandido. Eles estão conseguindo lidar com os bandidos. A Jasmine está matando muitos bandidos também. Um dos bandidos tenta acertar ela com um chicote, mas ela consegue desviar. Ele fala para ela parar de resistir, porque logo ele vai abusar dela. Parece que ela está em desvantagem por causa do alcance dele. O protagonista fala que não pode fazer muita coisa, já que ele não tem muita chance com os adultos fortalecedor. Logo após isso, uma pessoa lançada na carroça. Parece que é o pai do protagonista, ele está muito ferido. O protagonista e a mãe dele saem para fora e perguntam se ele está bem. O protagonista olha para trás com um olhar de intimidador. Parece que o chefe do bandidos que jogou o pai do protagonista. O protagonista percebe que tem algo de errado com a mãe dele, porque ela não está curando o papai. O rei, pai do protagonista, fala para Liz: "Eu estou bem, querida, meus ferimentos não ameaçam a minha vida, não se preocupe, faça o seu melhor. Escute com atenção, Art. Depois que sua mãe usar o seu feitiço de cura, os caçadores irão atrás dela. Eu vou ser capaz de enfrentar o líder, mas não se eu tiver que me preocupar em proteger vocês dois. Leve sua mãe pela trilha e não pare por nada." O Art bota a mão no peito e fala: "O que você está falando, pai? Eu não vou deixar você para trás. Eu posso lutar, você viu." O pai do protagonista bota a mão na cabeça do Art e fala: "Escute, Arthur, eu sei que você pode lutar, por isso que eu estou confiando a sua mãe a você, para você proteger ela e proteger o bebê que está dentro dela." O pai do protagonista planejava em contar que a mãe dele estava grávida quando chegasse à cidade de Shiros. O protagonista, com toda a convicção, promete que vai proteger a mãe dele. O pai do protagonista fala para ele se preparar, parece que eles têm 4 magos. O chefe do bando dos bandidos fala que eles têm uma curandeira e não deixa eles escaparem. O protagonista pega a mãe dele e começa a correr. O Adam chama ele em direção à trilha para que eles consigam fugir, mas ele percebe que um dos bandidos não quer deixar eles fugir e vai em direção a ele, mas ele consegue defender o ataque e fala para eles fugirem. Mas logo após isso, outro bandido tenta disparar uma flecha em direção ao protagonista. Rapidamente, o protagonista percebe e consegue defender com a espada de madeira. O protagonista consegue defender o golpe, mas a espada dele se quebra. O bandido fica bastante surpreso, ele pergunta como o protagonista fez isso, mas rapidamente ele é alvejado também. A Ellen fala para o protagonista não parar de correr, e eles começam a correr muito. O protagonista percebe que tem uma coisa de errado. O pai dele disse que eles tinham 4 magos, mas parece que ele só tá vendo 3. Ele se pergunta onde foi parar o 4º mago. O chefe do bando, vendo que o grupo do protagonista é forte, começa a gritar: "Esqueça nosso plano, não deixe ninguém escapar vivo." Logo, o 4º mago aparece, ele começa a fazer uma esfera de magia muito forte e joga em direção ao protagonista. O protagonista percebe que a mãe dele não vai ser rápido o suficiente para desviar do ataque e ele empurra a mãe dele. O protagonista consegue bloquear um pouco do ataque, lançando um fio de mana numa pedra. Mas mesmo assim, o protagonista é atingido. Parece que o fio de mana conseguiu se enrosquear na perna do mago. O protagonista parece que vai cair no precipício, mas ele fala que vai tentar levar o mago junto. Ele torce para o fio de mana aguentar. Agora o mago e o protagonista estão pendurados em frente ao precipício. O chão aonde o mago está segurando cede e rapidamente ele cai para o precipício. Um dos amigos do protagonista tenta impedir, lançando um ataque poderoso para tentar segurar o protagonista, mas é tarde demais. Antes do protagonista sofrer o impacto, ele fala: "Parece que todos ficarão bem", e começa a chorar. "Eu sempre quis ser o irmão mais velho." O Arthur está caindo do precipício. Será que ele vai sobreviver? Será que a família dele vai sobreviver? Querem continuação? Opa, gostaram do manhwa? Se vocês gostaram do manhwa e querem que eu faça ele completo, a meta desse vídeo é 100k de visualizações. Se esse vídeo aqui pegar 100k de visualizações, eu faço esse mangá completo, porque tem 174 capítulos. E vocês estão ligados que dá muito trabalho pra fazer esse vídeo, e meu telefone não tá nem aguentando de tanta memória. Esse foi o vídeo, espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. Valeu! Perfect.